Fala, time! Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Aqui é o professor Fabrício Cardoso e eu sou tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. Estamos aqui em mais um momento da tutoria para tirar a dúvida de nossos alunos. O questionamento da vez é sobre o período de silêncio de Deus e se esse período de silêncio seria algum tipo de retaliação ou de castigo de Deus para com o povo. Esse período, que é chamado de período de silêncio, ou período interbíblico, ou também conhecido como período intertestamentário, foi o momento entre a virada do Antigo para o Novo Testamento. Dos últimos acontecimentos ali do profeta Malaquias e do Zacarias até a manifestação através de João Batista. Foi um momento de silêncio, foi um momento onde Deus não se revelou através dos seus profetas para o seu povo. Muitas pessoas acham que foi um período que nada aconteceu, que foi um período que de repente foi até abreviado, mas não. É um período de mais de 400 anos, onde por mais que a gente não tenha registro na nossa Bíblia, aconteceram muitos fatos de relevância. Nesse período, o Império Medo-Persa era quem dominava sobre Israel e sobre o mundo. O Império Medo-Persa ele foi derrotado pelo grande e um dos maiores impérios que já surgiram sobre essa terra, que foi o Império Grego, liderado pelo Alexandre Magno, ou conhecido também como Alexandre o Grande, o Império Helenístico. Então, foi um momento de conflito onde o Império Helenístico derrotou o Império Medo-Persa e dominou sobre a região de Israel e sobre praticamente quase todo o mundo. Logo após a morte de Alexandre o Grande, o Império Helenístico ele foi dividido em 4 partes. E uma das divisões que dominou sobre Israel foi o conhecido como Império Seleucidas. Os Seleucidas, eles lançaram um grande jugo de restrições e de medidas que proibiam a adoração e o culto a Deus. Eles profanaram o templo e realizaram uma série de punições sobre os judeus que ficaram proibidos de manifestar a sua fé. Dentro desse período de domínio dos Seleucidas, houve uma revolta encabeçada por um homem chamado Judas Macabeu, que foi conhecido como a Revolta dos Macabeus, onde eles derrotaram os Seleucidas e geraram dominação sobre a sua nação por mais de 100 anos. Então, por mais que para alguns que não tenham conhecimento disso, que achem que não houve manifestação nenhuma de Deus, para aqueles que viveram o período da Revolta dos Macabeus, era Deus sendo ao favor deles. Nesse momento foi um momento onde Israel conseguiu retornar ao seu culto, limpou o templo, retornou a adoração ao Senhor. Foi nesse momento onde surgiu o partido dos fariseus. Para o conceito judaico, possa ter uma possibilidade de interpretação onde, por mais que profetas não foram levantados nesse período, os fariseus, por conhecerem a fundo da lei, por serem mestres e doutores da lei, eles meio que supriam a necessidade de um profeta sobre a nação. Então não era necessário na visão deles, porque havia a classe dos fariseus que exerciam um papel similar a que os profetas exerciam anteriormente. A gente sabe que essa dominação de independência não durou por muito tempo, que logo após o Pompeu de Roma guerreou contra Jerusalém e exerceu o domínio romano sobre Israel. Então, esse período foi um período onde Deus não levantou profetas, porém, não foi um período que ficou sem acontecer nada. Foi um período onde houve várias ocorrências. E sobre o questionamento feito acerca de que esse período de silêncio seria uma punição de Deus para o povo, eu não enxergo dessa forma. Por mais que essa abordagem seja uma abordagem mais filosófica do que teológica,
muitas pessoas carregam essa ideia, essa percepção de que se Deus não respondeu, se Deus está dizendo espere, se as coisas não aconteceram, se está sofrendo, é consequência de pecado, é porque Deus está chateado, é porque Deus está triste, é porque Deus está punindo a pessoa. Eu não acredito dessa forma. É o meu pensamento, é a minha visão, é minha interpretação filosófica. Eu acredito baseado naquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, que esses momentos de sofrimento, de dor e de silêncio, eles servem para que nós possamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade, para o nosso eu, controlar a nossa ansiedade, buscar um momento de paz, mesmo às vezes através do silêncio, mesmo através do momento onde não haja resposta, onde não haja provisão, onde não haja prosperidade. São oportunidades no espere e no silêncio e na adversidade que o Senhor nos dá de lançar fora o nosso eu, a nossa vontade e a nossa própria vida. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, né, aquele que perder a sua vida para si, né, esse irá achar. Né? Que vida é essa que nós precisamos perder? É a vida para o nosso eu, para a nossa carne, para a nossa vontade, para o nosso ego, para a nossa visão, para os nossos desejos, para nossas concupiscências. Então, quando eu perco minha vida para essas coisas, eu ganho uma vida com Cristo. Então, no meu entendimento, na minha interpretação, certo? Respeito todos aqueles que pensam o contrário, que acreditam em uma vertente filosófica diferente, mas a minha opinião, a minha visão é que circunstâncias de sofrimento não são exclusivamente consequência de pecado ou Deus chateado querendo nos punir. Momento de dor, momentos de dores, momentos de sofrimento, de adversidades, são oportunidades para nós amadurecermos, crescermos, para que a gente possa desenvolver a nossa maturidade emocional e espiritual e uma chance para nós morrermos para o nosso eu e vivermos para Cristo. Então, o fato de Deus não ter respondido, não ter falado, não quer dizer que Deus estava chateado com o povo. Na verdade, o Senhor já tinha feito uma obra por cerca de 2.500 anos. Cerca de 2.500 anos onde que Deus estava cuidando do povo, tratando do povo, uma série de circunstâncias. Se nós formos ler o Antigo Testamento, é todo o processo do homem da nação de Israel desviando, pecando, errando, Deus levantando profetas e Deus levantando representantes, Deus levantando reis, o Senhor entregando a lei, zelando pela lei, houve os exílios, houve o retorno, houve reconstrução. Então eu acredito que o povo já tinha aquilo que era suficiente para seguir os preceitos, para seguir uma vida com Deus. Até porque, particularmente, eu acredito que Deus, ele se manifesta para mudar o curso das coisas. Eu, particularmente, acredito que o Senhor deixou a sua revelação, que é a sua palavra, e nela nós encontramos direcionamento. Não há a necessidade de que Deus se revele e se manifeste para fazer tudo o tempo todo, mandando um anjo o tempo todo, levantando profetas o tempo todo, levantando pessoas em revelação o tempo todo, até porque a maior revelação já nos foi dada. Nós temos a lei, nós temos a instrução dos evangelhos, nós temos a orientação das cartas paulinas. Então, precisamos estudar e nos aprofundar num conceito, nos conhecimentos bíblicos, para ter direção de Deus através da palavra. Então, Deus já havia feito uma obra suficiente e o fato dele ter gerado um momento de silêncio não quer dizer que ele abandonou o povo. Ele continuou com o povo, ele continuou sendo a favor do povo e a continuidade da história, né, quando ele se manifesta a João Batista através do anjo, né, recomeçando, né,
uma nova linhagem da história, trazendo a perspectiva de uma nova aliança. Isso mostra que o Senhor nunca esteve ausente para com o seu povo. Então, eu acredito dessa forma, penso dessa maneira, entendo também que é muito difícil para nós humanos entendermos as razões, os objetivos e a visão de Deus. Existem coisas que nós não vamos deixar de buscar, mas existem coisas que ficam no profundo e no oculto. Existem coisas que o Senhor só irá nos revelar no grande dia, quando a gente chegar, né, para ceiar com Ele. Talvez a gente tenha a oportunidade de tirar algumas dúvidas com Ele, mas é muito difícil para nós que somos seres finitos, que somos seres limitados, né, que temos uma série de limitações intelectuais, compreendermos o objetivo, compreendermos a razão de um ser que é eterno. Então, cabe a nós buscarmos, através do Espírito, a revelação sobre ele. Então, que este conteúdo venha abençoar a sua vida. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se você está com essa ideia na cabeça de que Deus é vingativo, de que Deus, né, promove castigo com o povo, que o fato das coisas não estarem acontecendo na sua vida, isso pode ser consequência do pecado, né? Eu não quero aqui generalizar, não quero dizer que isso não possa acontecer, porque eu já vi casos onde aconteceu, da pessoa estar colhendo fruto dos seus pecados e não ter respostas, não porque Deus não queria responder, mas porque era consequência do pecado dela. Mas se você está passando por um momento desse de silêncio, a Bíblia nos orienta a esperar com paciência no Senhor, que Ele se inclinará até nós e ouvirá o nosso clamor. Então, creia, tenha paciência, não desacredite, tenha uma mentalidade de fé, porque o Senhor, no tempo certo, virá sobre a sua vida, sobre a sua causa, em nome de Jesus. Deus abençoe.